Desculpe. Então, boa noite de novo a todas e todos. Vamos continuar depois dessa longa pausa, que semana passada não teve aula, né? Vamos continuar de onde nós tínhamos parado, que a gente estava discutindo o conceito de infinito, certo? Foi aí nesse PowerPoint 6 que a gente parou. Tá certo isso, eu tô viajando, não foi isso mesmo, não foi? Tá. Então, o que a gente estava falando? Esse PowerPoint aí, só adiantando, tem várias partes que eu vou pular, tá? Mas só para reforçar uma coisa que eu já falei, não se preocupe com essas partes que eu estou pulando, que eu optei em manter nos PowerPoints, porque as pessoas podem se interessar em olhar e, enfim. Mas depois eu vou dizer de cada PowerPoint qual slide corresponde à matéria da prova, tá? Então não se preocupe com essas coisas que estão sendo puladas. Natália, Oi, professor, boa noite. boa Sobre a noite. prova, a gente já Pois tem alguma data definida? não, pois é, tem que marcar. Eu vou dar uma pensada aqui, porque esse período é curto, né? A gente tem que marcar logo. Beleza. A- E aí, sexta-feira, eu trago uma proposta, tá? Para vocês. Tá bom, então. Obrigada. Enfim, mas continuando aqui. É, Essa definição aí, né, que a gente falou um pouco sobre ela, falou já mostrou essa definição aí, né, na aula passada. Essa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, né, que é uma definição baseada na ideia de correspondência um a um, né, que é, como a gente já falou também, aquela mesma ideia na qual o processo de contagem sem números, que é ilustrado por aquela questão do pastor de ovelhas na pré-história e tal, também é baseado nessa ideia, né? Então, ela é uma ideia muito assim fundamental, muito simples, vamos dizer, aparentemente, que é muito intuitiva, né? Sobretudo, que é a ideia de que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos quando existe uma correspondência um a um entre eles, ou em termos mais formais da matemática contemporânea, quando existe uma função bijetiva, tá beleza? Certo? Então, nesse sentido, eu botei essa figurinha aí, que é a figura que tem no meu livro de números, que a gente escolheu essa cadeiras e rinocerontes, só para ficar coisas bem diferentes, né, para ressaltar essa questão que a gente já falou também do caráter abstrato do conceito de número na matemática contemporânea. Então, que significa que a gente usa o mesmo objeto matemático, número, para contar ou para medir qualquer coisa, independente da natureza da coisa que está sendo contada ou medida. Então, o número 5, no caso, é a propriedade abstrata que o conjunto com cinco rinocerontes tem em comum com o conjunto com cinco cadeiras e que é determinada pela existência dessa função bijetiva. Beleza? Então, estou meio que resumindo coisas que já foram faladas nas aulas anteriores. Então, isso nos leva a essa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes. Tá tranquilo? Alguma dúvida, pergunta, comentário sobre isso? Todo mundo situado e prontos para decolar para a estratosfera, que hoje vai ser um pouco isso. Beleza? Então, show. Bem, e aí também uma coisa que a gente já tinha falado, né, essas ideias de função injetiva e função sobrejetiva, né, que é uma coisa que a gente falou sobre isso também na aula passada, e é uma coisa que a gente vê de maneira meio burocrática, muitas vezes na educação básica, né, definição de injetividade, de sobrejetividade, mas elas estão relacionadas respectivamente com essa ideia de injetar ou de, respectivamente, de recobrir, né?
Então, a ideia de função injetiva está associada com a ideia de injetar um conjunto dentro do outro. Ou seja, se existe uma função injetiva de x e y, então é porque existe um subconjunto dx que tem a mesma cardinalidade de y, né, que é o contradomínio. Lembrando também que aquele tiozinho ali eu estou usando como uma notação para conjuntos cardinalmente equivalentes. Beleza? Então, em outras palavras, eu estou dizendo que se existe uma função sobrejetiva, então x recobre y, ou seja, dentro de x tem um conjunto do mesmo tamanho que y. Alguma dúvida nisso? E uma função injetiva, ela injeta x em y. Então, isso significa que dentro de y tem um conjunto cardinalmente equivalente a x, ou seja, x cabe dentro de y, nessa é a ideia de função injetiva. Tá beleza? Isso tudo recapitulando. E aqui tem as demonstrações desses dois teoremas. A demonstração do segundo teorema, ela é mais simples que a demonstração do primeiro, porque esse conjunto, no caso da função ser injetiva e não necessariamente sobrejetiva, esse conjunto que está dentro de y e que é do mesmo tamanho que x é exatamente a imagem da função, que está representada ali na primeira linha da demonstração do segundo teorema, que basta tomar x' igual a f de x. Esse f de x, que é f não de um elemento, mas f do conjunto x, ele representa a imagem de x. Tranquilo? Que é um subconjunto de y. Beleza? Certo? Lembrando também que a gente já comentou essa diferença entre imagem e contradomínio. Tranquilo? Certo? E que a gente fez aquele exercício de desenhar diagramas de Venn, que tipicamente são usados para pensar sobre isso, que ajuda um pouco também. Beleza? Tá, então esse f de x não é o valor da função num elemento, tá? É a imagem da função, ou seja, é o f do conjunto x todo. Tranquilo? Certo? Então, no caso da função ser injetiva, beleza? Se a função é injetiva, significa que para cada elemento de x tem um único elemento de y, mas podem sobrar elementos de y. Certo? Então, esse f de x, que é a imagem de x, é cardinalmente equivalente ao domínio x. Alguma dúvida nisso? Beleza? Então vamos adiante. Bom, isso aí basicamente que eu já falei, só ilustrando. E agora, isso vai nos levar à discussão que começa a ficar legal, que é a ideia de conjuntos cardinalmente equivalentes, levando a ideia de cardinalidade. Então, a gente definiu até agora o que são conjuntos, quando a gente pode, né? A definição que eu mostrei no primeiro slide da aula de hoje, essa definição expressa quando dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, quando existe uma bijeção entre eles, tá? Então, desse conceito de conjuntos cardinalmente equivalentes, a gente quer chegar num conceito de cardinalidade, tá? O que quer dizer isso? A partir da definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, como eu identifico classes de cardinalidade, tá beleza? Então, para isso, é fundamental entender o sentido da palavra classe, certo? Essa palavra classe de cardinalidade, ela não é escolhida aleatoriamente. E isso que eu quero explicar agora, porque isso é muito importante para entender o que se segue na aula de hoje. A gente vai mais à frente, assim, provavelmente na próxima aula ou na seguinte, a gente vai estudar classes de equivalência, certo?
Alguém já lembra de ter estudado isso? Classes de equivalência? Ou ninguém nunca ouviu falar nisso? Tá. Beleza. Então, para quem já estudou, a gente vai recapitular isso em números. Por quê? Porque as construções de Z e de Q, elas são baseadas fundamentalmente numa ideia de classe de equivalência. A palavra classe aqui tem um sentido parecido com classe de equivalência. Embora o que a gente esteja falando aqui formalmente não pode ser considerado uma classe de equivalência, por uma questão formal de teoria de conjuntos que eu posso explicar daqui a pouco. Mas antes disso, o que é a ideia de classe? A ideia de classe é um conjunto onde todo mundo é equivalente entre si. Beleza? Basicamente é isso. Onde todos os elementos daquele conjunto são equivalentes 2 a 2. O que quer dizer isso? Qualquer elemento A é equivalente a qualquer outro elemento B. Beleza? Na verdade, não é nem bem isso, é mais do que isso. A classe é um conjunto que reúne, que inclui todos os elementos que são equivalentes a algum elemento dado. Tá tranquilo? Beleza? Então, voltando ao primeiro slide, que a gente mostrou aquela objeção entre as 5 cadeiras e os 5 rinocerontes. Beleza? O que é a classe das 5 cadeiras? A classe de cardinalidade. A classe de cardinalidade seria, tipo assim, você reunir todos os conjuntos possíveis, vamos dizer assim, que são cardinalmente equivalentes às 5 cadeiras. Isso inclui, obviamente, não só os 5 rinocerontes que estão representados ali no desenho, como qualquer outro conjunto com 5 elementos. Beleza? Certo? Então, a classe de cardinalidade do conjunto das 5 cadeiras que estava desenhado ali, ela consiste na reunião de todos os conjuntos possíveis que tem 5 elementos. Ficou na boa isso? Alguma dúvida? Certo? E aí qual é a discussão aqui? Qual é o objeto matemático que rotula que dá um nome a essa classe? É o número natural 5, certo? É como se a gente faz de conta assim, a gente pudesse pegar todos os conjuntos que tem 5 elementos, colocar dentro de um saco e colar nesse saco um rótulo com o número 5, certo? Então, o número 5 identifica essa classe. Tá tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Então, tá na boa mesmo? Então, isso que a gente vai fazer agora é isso, é perguntar quais são todas as classes cardinais possíveis do mundo. Tá tranquilo? Certo? Então, repara que 5 é uma classe de cardinalidade. O objeto matemático 5 expressa uma classe de cardinalidade. Certo? Por quê? Porque todos os conjuntos com 5 elementos são cardinalmente equivalentes entre si. Tá beleza isso? Beleza? Agora, por exemplo, por isso que eu estou insistindo bastante que é importante entender a ideia de classe. Porque, por exemplo, eu dizer menor ou igual a 5 não é uma classe. Concorda? Porque se eu pensar assim, todos os conjuntos do mundo que tem uma quantidade de elementos menor ou igual a 5, eles não são todos equivalentes entre si. Que eu posso ter um com 3 e um com 4, que não vão ser equivalentes, beleza? Certo? Então, igual a 5 é uma classe. Menor ou igual a 5 ou menor que 5 não é uma classe. Tá na boa isso? Certo? Vinícius. Não, só falar que eu sempre não, mas no começo eu achava muito confusa essa definição, assim.
Que, por exemplo, você dizer que 5 é aquilo que define uma classe. Não, 5 é a classe de todos os conjuntos que possuem 5 elementos. Parece uma definição meio circular. Sacou? Sim. Que você usa o 5 para definir o próprio 5. Você fala, como assim? Eu acho que ela pode ser confusa por conta disso, só que ao mesmo tempo ela tem vários elementos que vão construindo o número 5. Você tem que falar de conjuntos, tem que falar de equivalência entre conjuntos, tem que falar de um monte de coisa para poder chegar nessa noção. Mas aí quando você fala, não, 5 é a classe de todos os conjuntos que tem 5 elementos, tá, porra. Mas uma maneira de falar sobre isso que fica menos estranho é assim, pega aquele conjunto lá com as... Não vou nem usar a palavra 5, tá? Pega aquele conjunto com as cadeiras, que estava lá no primeiro slide, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os conjuntos que são cardinalmente equivalentes àquele. Tranquilo? Isso forma uma classe. Agora eu quero dar um nome para essa classe. Aí sim que eu invento o número 5 nessa construção. Beleza? Só para não ficar circular, como o Vinícius falou. Então, cada número natural, ele é um rótulo para uma classe de cardinalidade. Beleza? Certo? Agora, por que eu estou falando isso tanto? Porque a viagem começa, daqui a 2 minutos, vai começar quando a gente começar a falar de conjuntos infinitos. Certo? Porque quando a gente está falando de conjuntos finitos, beleza? As coisas são muito mais palpáveis, tá? Então, o que eu estou dizendo até agora? Essa frase que eu acabei de falar, seguinte, eu falei basicamente o seguinte, as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos são os números naturais, beleza? Porque cada número natural rotula uma classe de cardinalidade, beleza? Certo? A pergunta que a gente vai fazer em seguida é como rotular as cardinalidades dos conjuntos infinitos? Certo? E aí que a parada começa a ficar viagem. Tá legal? Então, por isso que eu estou insistindo, que enquanto a gente está num solo mais ou menos familiar, que são os conjuntos finitos, importante entender o papel dessa ideia de classe. Tá legal? Porque depois, quando chegar no conjunto infinito, fica tudo muito contra-intuitivo. Tá? E, portanto, legal. Beleza? Certo? Então, isso que eu falei, que o igual a é uma classe, mas o menor que não é uma classe. Certo? Porque se a gente falar menor que 5, se eu pegar qualquer conjunto com essa propriedade, se eu pegar 2 quaisquer, eles não vão ser necessariamente equivalentes. Tá na boa essa ideia? Então, eu sugiro que vocês se segurem nessa ideia como um cinto de segurança, para que a gente vai decolar agora. João Gabriel, que escreveu tudo bem? Tudo sim, professor, tá tudo ótimo. Então vamos lá, posso continuar? Pode. Certo. E aí, como eu falei, essa pergunta que eu estou colocando aqui é o que é cardinalidade? Essa pergunta, como eu estou dizendo, ela vai sofrer uma bifurcação provocada pelo advento do conceito de conjunto infinito. Tá tranquilo? Certo? Então, em seguida, eu vou colocar a definição, eu vou colocar logo aqui, a definição matemática de conjunto infinito, tá? Então, um conjunto é infinito. Então, vamos entender bem essa definição. Um conjunto é infinito quando existe um subconjunto próprio que é cardinalmente equivalente. Quando eu falo que existe uma bisjeção, é a mesma coisa que dizer que ele é cardinalmente equivalente com o conjunto todo. Beleza? Certo? Peraí. Então, por exemplo, aquele símbolo lá de contido diferente. Alguma dúvida nisso? Que está ali y contido diferente em x.
Beleza? Esse símbolo quer dizer que ele é um conjunto próprio, ou seja, que ele é um subconjunto, mas não é o próprio X. Porque se eu botar só contido, só o símbolo de inclusão, eu posso... todo o conjunto está contido nele mesmo, tá? Então aí não teria graça. Aí a questão é que o conjunto será infinito quando eu tenho um subconjunto que está contido estritamente dentro dele e pode ser equivalente ao conjunto todo. Beleza? Em outras palavras, sim, quanto ao símbolo, alguma dúvida ou ficou na boa, Felipe? Ficou na boa, professor. Essa que eu realmente nunca tinha visto esse símbolo antes. Então, esse símbolo é contido e diferente, é simplesmente isso. Entendi, professor. Relaxa que quase ninguém deve ter visto. O pessoal do mestrado deve conhecer. Eu tô no 6º período e ainda não tinha visto. É porque o símbolo de contido, ele inclui a igualdade, entendeu? Então, como no caso eu quero considerar um conjunto que está dentro mesmo do outro, que não é o próprio, entendeu? Então eu tenho que usar esse símbolo. Beleza? Mas olha só, o que essa definição está dizendo? Essa definição está dizendo que um conjunto é infinito quando, vamos dizer, em termos informais, um conjunto é infinito quando ele é do mesmo tamanho que um pedaço dele próprio. Tá beleza? Certo? Então é isso que é essa definição, João. Eu tava escrevendo isso agora aqui. Ah, isso que eu acabei de falar? Tá beleza? Então é uma coisa bizarra, mas existem conjunto com essa propriedade. Tá? Ele é do mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. Certo? Ou, isso é equivalente a dizer que um conjunto infinito eu posso tirar um pedaço dele e o que sobra continua do mesmo tamanho do inicial. Tá? Então, é um conceito, como eu disse, aterrador. Beleza? Certo? Calma, Amanda, a gente vai ficar falando bastante disso aqui hoje, tá? Mas quer falar? Então, a gente vai ver exemplos agora. Mas é assim, um conjunto é infinito. Olhem para essa definição que está escrita, projetada aí na tela. Essa definição ela está dizendo isso. Matematicamente, em termos formais, eu estou dizendo que um conjunto é infinito quando ele é cardinalmente equivalente, ou seja, existe uma bijeção com um subconjunto dele mesmo. Certo? Em outras palavras, em termos menos formais, um conjunto é infinito quando ele é do mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. Certo? Ou, isso é a mesma coisa de que dizer se ele é do mesmo tamanho que um pedaço de si próprio, quer dizer assim, como se eu tirasse um pedaço dele, sobra um outro pedaço. Esse pedaço que sobrou é do mesmo tamanho do original. Por exemplo. Certo? Vocês conhecem conjuntos com essa propriedade. Qual é um conjunto que é do mesmo tamanho que um subconjunto dele? A gente vai ver os exemplos aí em seguida. Amanda, melhorou? Reais, por exemplo. Isso. Os naturais têm bijeção com os números pares. Exatamente, pronto. Os naturais têm bijeção com os números pares. Beleza? A função que a cada número natural n associa 2n é essa que o Flyson falou. É uma bijeção entre os naturais e os pares. Então eu estou associando o 1 ao 2, o 0 ao 0, o 1 ao 2, o 2 ao 4, beleza? Então para cada natural tem um único par e para cada par tem um único natural, uma bijeção. Porém, os naturais estão contidos estritamente nos pares. Beleza? Vamos ver vários exemplos agora, Amanda. Beleza? Bem, e aí, antes de passar para os exemplos,
Só uma coisa que pode parecer estranha é que eu estou definindo primeiro infinito e aí estou dizendo que finito é aquilo que não é infinito, tá? Isso é uma opção minha. A gente poderia ter outra definição de finito e definir infinito como a negação do finito, certo? Eu estou optando por definir infinito primeiro e definir finito como a negação do infinito. Por quê que eu fiz essa opção? Porque essa opção pode parecer mais surpreendente. É por isso mesmo que eu fiz essa opção. Porque ela joga logo a surpresa na nossa cara. Entendeu? Certo? Ela é uma definição que eu acho que ela causa logo uma ruptura. Beleza? Certo? Ivo. Vai perguntar se vai falar qual é a outra definição ou vai deixar no suspense? Não, vou falar rapidamente, mas Ah, daqui tá. a Então vou pouco. deixar você falar depois. Tá. Ronald. Não, acho que só um comentário que eu acho que vale a pena, né? Se fosse definir finito primeiro, essa definição de infinito viraria um teorema. Porque foi aquela coisa que a gente conversou na semana passada, né? De que existem várias formas de se formular uma teoria. Exatamente, isso aí. Então, quando eu vou mostrar essa outra possível definição, e aí eu vou voltar a comentar isso que o Ronald falou. Que o Ivo ia falar também. Beleza? Bom, então isso aí que eu acabei de falar seria casualmente uma parte própria de si mesmo. E aí botei essa carinha aí que representa, eu acho, uma coisa bizarra, tá? Bom, e aí, passando aos exemplos agora, esse, por exemplo, aí dos números pares, que a gente acabou de falar, são exemplos que foram já chamados de paradoxos do infinito. Então, por que eu estou usando a palavra paradoxo entre aspas, né? Na verdade, o que eu conheço assim, o Galileu Galilei, no livro dele que é Discurso e Demonstrações sobre Duas Novas Ciências, ele se refere já a essas coisas como paradoxos do infinito, né? Assim, que é justamente isso. Como é que pode como é que pode existirem conjuntos com essas propriedades, né? Assim, esse aí que o Flyson falou, que é entre os naturais e os pares. Isso era entendido como um paradoxo, que é como se fosse assim, uma coisa que parecia incoerente, certo? Mas na matemática contemporânea, eu estou usando a palavra paradoxo entre aspas, porque, embora seja uma coisa contraintuitiva que, que, que pareça, à primeira vista, incoerente, a gente tem uma teoria matemática que nos dá uma forma de falar sobre isso, certo? E é nesse momento que eu acho que as teorias matemáticas ficam mais potentes, quando elas nos permitem falar sobre coisas que são surpreendentes, né? Então, quando ela fazem a surpresa emergir. E esse é o caso que eu acho que é bacana do conceito de infinito, que a gente vai falar agora, e por isso mesmo que eu acho que é legal discutir isso na educação básica. Porque parece que no ensino de matemática na educação básica há uma predileção por discutir coisas que suavizem ou que evitem a surpresa. E aqui é o contrário. É uma coisa que essa discussão é uma discussão que nos permite falar matematicamente de uma coisa que aparentemente é um paradoxo, ou seja, que joga a surpresa nas nossas mãos. Então, por isso que eu acho que essa discussão é legal. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo, né? Sim. Vinícius.
Não, é porque, não sei se você vai falar, provavelmente você vai falar sobre isso ainda. O quê? Porque essa coisa de trazer o infinito antes do finito, tem muita discussão em cima disso, né? Provavelmente você vai falar, você vai falar mais pra frente, não vai? Quando eu vou mostrar o teorema, aí a gente volta a falar sobre isso. Tá, legal. Então, deixa pra lá. Tá. Então, um outro exemplo de uma coisa que é aparentemente paradoxal é a gente perguntar o seguinte: a gente está vendo esse desenho aí agora, dois segmentos. O segmento AB, que está marcado em azul, e o segmento CD, que está marcado em vermelho, certo? Eu posso pensar, o segmento CD, ele poderia ser colocado como um subconjunto do segmento AB, concorda? Porque ele está dentro do segmento AB. Tá beleza? Certo? Só que aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual segmento tem mais pontos? O segmento AB ou o segmento CD? E qual é a resposta para essa pergunta? Onde é que tem mais pontos? Eu acho que o próprio desenho ele já dá a resposta, né? Que é qual? Eles são iguais. Eles têm a mesma, exatamente, eles têm a mesma quantidade de pontos, elementos. Do ponto de vista da cardinalidade, eles são equivalentes. Fala, Leonardo, queria falar mais? Não, é que aquele P e o Q ali seria abjeção, né? Exatamente. Essa construção geométrica, ela mostra abjeção. Vou explicar isso, Ivo. Então, aí isso já vem uma primeira coisa que contagem difere de medida. A contagem aí estaria levando a que eles têm o mesmo número de pontos. Mas a medida não é igual. O CD tem uma medida menor do que o AB. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu ia falar é que essa construção feita aí, ela demonstra uma coisa que eu ficava muito instigado quando eu era no ensino médio, né? Que eu já comentei aqui, que foi uma coisa que me instigou a fazer licenciatura, né? Em matemática. Que é como é que dois intervalos, um intervalo menor e um intervalo maior, tem o mesmo número de pontos. Então, isso tá demonstrando isso. Tipo assim, o intervalo 1, 3 poderia ser o CD, e o intervalo 0, 5, que poderia ser o AB, eles têm o mesmo número de pontos. Então, isso está demonstrando essa propriedade, né? Que esses intervalos têm o mesmo número de pontos. Isso. Então, é uma coisa, para mim, que foi surpreendente quando eu vi. Isso, já vou explicar. A construção. Vinícius. Não, eu só ia comentar que, eu não lembro, o ficou na frente agora. O menino que falou ali, eles são iguais. Eu acho que igual é um conceito muito, como eu posso dizer? Leonardo falou. Oi? Leonardo Isso. falou. Leonardo. Igual é um conceito que é muito difícil. Ele parece simples, mas ele não é. Na verdade, não é igual, Leonardo. Eles são cardinalmente equivalentes. Exatamente. Mas eles são iguais em alguma medida, né? Eu acho que dizer que duas coisas são iguais totalmente é algo muito difícil de dizer, porque sempre vai ter alguma coisa. Eu gosto de pegar esse gancho para discutir o conceito de igual, assim. Inclusive na educação básica, tipo assim, no 6º ano eu gosto muito de discutir com eles o que é igual, sobretudo em geometria, né? Porque numa situação dessa daqui, você pode dizer que eles são iguais em alguma maneira, mas enfim, toda aquela discussão de igual, congruente, papapá, mas isso é outra coisa. Que matematicamente uma coisa só é igual a ela própria, certo? Então, matematicamente, se a gente põe assim duas cadeiras que são iguaizinhas, a gente diria que elas são congruentes, né? Assim, então uma coisa só é igual a ela própria. Eu acho que esse sentido de igual, tipo assim, você fala dois objetos são iguais, não é porque é dois objetos, porque é um objeto só. Beleza? Então, eu acho que esse conceito de igual, ele às vezes, ele atrapalha, eu percebo isso na resolução de equações. Que quando a gente resolve equações, a gente está dizendo que o que está do lado direito é a mesma coisa do que está do lado esquerdo, que está escrita de outra forma. É isso que a gente... Então, por isso que você pode fazer tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Basicamente é isso, né? Assim. E às vezes eu acho que isso não fica muito procedimental e essa ideia de igualdade não fica bem entendida. Beleza? Que nem aquela definição de se o delta é igual a zero, então são
alguns dizem duas raízes reais iguais, Exatamente. e uma única raiz. Perfeito, eu não gosto de falar isso, Felipe. Assim, eu falo que são... na verdade, a melhor maneira que eu acho de falar é que são duas raízes, uma raiz com multiplicidade 2. Porque a multiplicidade é o quê? É o expoente que aparece no binômio quando você fatora aquele polinômio, entendeu? Então, por exemplo, se você tem x2 menos 2x mais 1, você fatora isso, fica o quê? X menos 1 ao quadrado. As pessoas falam que é uma raiz repetida, né? Duas raízes iguais. Eu não gosto de falar isso. Eu falo que é uma raiz com multiplicidade 2, entendendo a multiplicidade como expoente. Beleza? Certo? Alguma dúvida nisso aí? Porque eu acho que justamente isso produz essa dúvida, entendeu? Que parece que, tipo assim, o número 1 é igual a ele mesmo, assim, sabe? Como ele pode ser dois números igual a 1, se são dois números, é um número só, então. Enfim. Mas, voltando aqui à construção, tem alguma dúvida sobre isso? Algum comentário sobre isso? Posso voltar aqui à construção geométrica? A Amanda falou ali, acho que entendi a construção, certo? Essa construção aí, na verdade, o melhor seria eu mostrar passo a passo, tá? Que eu não fiz isso. Mas como é que é o passo a passo dela? É o seguinte, primeiro a gente tem o segmento AB e o segmento CD, e a gente desenha eles paralelamente, em retas paralelas, né? Para facilitar. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego... O primeiro passo da construção é ligar os extremos desse segmento. Eu ligo um extremo A do segmento azul com o extremo C do segmento vermelho e faço a mesma coisa com os outros dois extremos. Com isso, com essas duas retas, eu defino o ponto de interseção O. Beleza? Então, o primeiro passo da construção é essa. Aí, tendo esse ponto de interseção O, o que eu faço? Qualquer ponto que eu marcar sobre o segmento CD, por exemplo, um ponto Q ali que eu marquei, eu posso ligar com o ponto O, né, e prolongar essa reta vai interceptar o segmento azul AB em um único ponto P. Beleza? Então, isso mostra que para cada ponto Q sobre o segmento CD está associado um único ponto P sobre o segmento AB. Reciprocamente, eu poderia, em vez de começar pelo CD, começar pelo AB. Então, qualquer ponto P que eu marcar sobre o segmento AB, eu posso ligar esse ponto P com o ponto O e essa reta vai interceptar o segmento CD em algum ponto. Então, da mesma forma, para cada ponto P no segmento AB está associado um único ponto Q no segmento CD. Beleza? Então, Amanda, quer falar? Não, acho que eu entendi. É porque eu tava pensando assim, que parece que vão sobrar pontos em AB, sabe? Só então, que agora, depois que você explicou a construção, eu entendi melhor. Exatamente. Então, a ideia é que não vai sobrar justamente... Mas o que é surpreendente é isso, que não vai sobrar ponto, justamente. Porque um ponto é uma coisa adimensional. Hoje a gente pensa um ponto com uma bolinha pequenininha. Não é isso. Um ponto não tem dimensão. É assim, então... Beleza? Beleza, realmente. Porque na minha cabeça eu achei que ia sobrar. Depois de você ter explicado, eu falei assim, tô viajando. Então, dessa forma, essa construção geométrica exprime uma bijeção. Tipo, esse Q é um F de P. Beleza? O ponto Q é um F do ponto P. Beleza? Matheus, quer falar? Então, era só sobre essa questão de sobrar pontos. Como o CD é bem menor do que a B, talvez o que pareça ser um ponto em CD, na verdade vão ser vários pequenininhos que vai pegar um range maior em AB. Uhum. Embaixo.
Então não vai sobrar. Então, isso, não sei se ajuda a pensar nisso, mas essa ideia que eu falei que um ponto não é uma bolinha. Quando a gente amplia esse segmento indefinidamente, a gente continua vendo um segmento de reta. A gente não vai ver ele mais grosso, ou não vai ver uma bolinha do lado da outra, a gente vai sempre ver. Então, sempre tem a mesma quantidade de pontos, que é uma quantidade infinita. Beleza? Acho que tem a ver com o que o Matheus falou. Certo? Então, essas ideias são muito surpreendentes. E como eu falei, por isso que elas são legais. Um ponto não é uma bolinha. Pois é, então. Então, mas essas coisas elas trabalham com a surpresa, né? E a teoria matemática nos dá como se fosse uma forma teórica de trabalhar com a surpresa. Mas aí o nosso erro, muitas vezes, em pensar em matemática é como se a gente tivesse a resposta, porque a definição de infinito ela dá uma resposta, ela captura de alguma forma essa surpresa, mas ela não torna isso menos surpreendente. Então a gente sempre deve preservar a surpresa, tá? E a teoria matemática nos dá uma captura dessa surpresa, uma forma de falar sobre ela, mas não a torna menos surpreendente. Então agora, Leonardo, se quiser falar, mas ficou claro isso? Ficou assim, professor. Uma coisa que eu estava vendo ali é aquela objeção que essa reta que passa em O, né, que passa nos dois segmentos em O, também tem uma objeção com o ângulo. E aí... Sim, pode ser. Fica assim, eu tento imaginar o próximo ângulo e aí, sei lá, me dá uma travada. Justamente porque não tem próximo. Né? As medidas angulares são definidas por números reais, né? Assim, então não tem um próximo depois do outro. Isso também tem a ver com as propriedades de densidade, né? No caso, a propriedade chama, que a gente vai estudar já. Né? Que se você pegar entre dois pontos, sempre tem outro. Assim como pegar entre dois ângulos, sempre tem outro. Né? Então é isso. Beleza? Beleza. Tem até um livro do Jorge Luiz Borges que fala sobre isso, que chama O Livro de Areia, né? Que o Jorge Luiz Borges, né, é um autor argentino que ele trabalhava muito com coisas matemáticas, assim. Então, o Livro de Areia é um livro com infinitas páginas, mas que assim entre duas páginas sempre tem outra página, né? João. Sim, aí, João, você está falando de integral, no caso, né? Posso falar que o conjunto de todas as retas que compreendem esses segmentos é a área do triângulo. Na verdade, mais especificamente, João está falando de teorema fundamental do cálculo. Exatamente isso. O teorema fundamental do cálculo, o que ele diz? Ele diz que uma área, né, pode ser expressa como uma acumulação de segmentos, de comprimentos. Beleza, João? É isso que ele diz, por isso que... Enfim, vamos falar disso quando chegar lá em Teorema Fundamental do Cálculo. Mas já é outra viagem, tá? João congelou para mim, não sei se ele está ouvindo. Mas, Léo, pode falar. Sim, pessoal, tô sim. Entendeu o que eu falei? Peraí, que agora me travou legal. O quê? Que a área é a acumulação das retas, não é isso? Isso, exatamente. Mas você me disse que as retas, a gente consegue fazer uma objeção e a cardinalidade é infinita de retas. Exatamente. Peraí, a área é um valor finito ali, né? Não é isso? Exatamente. Mas justamente, porque quando a gente fala de área, a gente está falando de medida. Entendeu? Eu acho que eu não entendi ainda não, mas eu vou abstrair agora e quando a gente retomar, a gente... Então, exatamente. Léo, acho que
Se vocês tivessem entendido, talvez tivesse alguma coisa errada, porque é muito... Então, mas é isso. Mas o Matheus falou ali, a área é como se fosse uma soma infinita, né? Ivo, fala aí, depois eu falo. Não, você vai falar isso mesmo, porque isso buga a nossa mente, porque medida é diferente de contagem. Como a gente está até nos casos dos racionais, a gente está medindo contando, aí vai, mas quando passa para os irracionais, passa para os reais, aí a medida se separa totalmente da contagem, é uma outra pegada. Então isso buga a nossa mente, não foi o que o Léo falou. Como é que uma coisa infinita, infinitas retas, vai gerar uma área finita? Que a área é uma medida. O número de retas é infinito. Isso uma coisa não implica a outra. Isso às vezes é difícil de entender mesmo. Mas a gente vai entendendo com o tempo. Isso. Exatamente. Uma área é uma medida que ela é expressa por um número finito, né? Assim. E uma área é uma união de segmentos, certo? Quando a gente tem uma fórmula de área, né, que até a gente já falou bastante sobre isso algumas aulas atrás, a gente relaciona a medida de área com as medidas de comprimento. O teorema fundamental do cálculo também fala sobre isso. E é assim que a integral está relacionada com a derivada, porque a derivada é como se fosse um acréscimo infinitesimal. E a integral é como se ela abrangesse a totalidade desses acréscimos infinitesimais, que são a derivada. Beleza? Mas aí a gente está falando de medida, que já é outra coisa, que não é bem o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de cardinalidade, certo? Que é quem tem mais elementos ou quem tem menos elementos. Ou seja, quando eu posso estabelecer uma bijeção. Essa parada já é outra história, entendeu? Por isso que eu acho que deu essa bugada no Leonardo, mas quando a gente falar de integral, a gente vai voltar a falar sobre isso, espero que dê tempo. Certo? Então é normal bugar, Leonardo, porque é outra coisa que a gente está falando. Entendeu? Não tem pedir desculpa, é bom isso. Mas acalmou um pouco, Leonardo, isso que eu falei agora ou não? Sim, que aí eu estava lembrando das aulas, né, que a gente usa os quadrados para... Isso, justamente. Isso aí. Para comparar. Ok. Então é outra questão. Tá. Agora vamos continuar a nossa decolagem aqui e falar para a próxima etapa de viagem. Alguma pergunta ainda sobre essa construção geométrica aí? Amanda, Aissa, que tinha falado ali coisas no chat. Tá na boa? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar, professor. Obrigada. De nada. Beleza. Então a próxima etapa é assim. Próxima viagem a gente viu agora que dois segmentos quaisquer de tamanhos diferentes, ou seja, de medidas diferentes, de comprimentos diferentes, têm a mesma quantidade de elementos, têm a mesma cardinalidade. Sendo que essa palavra quantidade, no caso aqui, eu não estou falando de quantidades numéricas, estou falando de quantidades infinitas, tá? Certo? Então, dois segmentos, um pode medir, vamos dizer, 5 centímetros e o outro pode medir 5 quilômetros, eles vão ter a mesma quantidade de elementos, vão ser cardinalmente equivalentes. Beleza? Agora... isso que a gente demonstrou aí nessa construção. Agora, a próxima viagem a reta inteira tem a mesma quantidade de elementos que um segmento limitado, certo? E a demonstração é isso aí. Beleza? Então, o que eu estou fazendo ali nessa construção aí que apareceu agora? Eu estou desenhando... Isso aí é uma construção que é chamada de projeção estereográfica, tá? Eu estou desenhando uma reta inteira que está desenhada ali em azul ali embaixo, certo? E um segmento limitado. Faz de conta que eu peguei aquele segmento CD que está ali em vermelho e enrolei ele formando um círculo, formando uma circunferência. Tá beleza? Certo? Então,
faz de conta, embora não esteja o mesmo tamanho, mas não tem problema, faz de conta que essa circunferência que está desenhada ali, ela resulta da gente enrolar aquele segmento CD. Tá certo? Beleza? Tá? E aí, essa construção geométrica, ela mostra também uma bijeção entre essa circunferência, que é o segmento enrolado, e a reta inteira. Na verdade, é uma bijeção entre a circunferência menos um ponto, que é esse N, que está marcado ali em cima. Tá? Que é esse N vem de polo norte, no caso. Né? Seria o ponto mais em cima da circunferência. Beleza? Então, como é que é a construção? Eu pego esse ponto que ele é definido sobre a circunferência, traçando uma reta. Essa circunferência é tangente à reta, né? Esqueci de falar isso. Mas no ponto de tangência eu traço uma perpendicular. Então eu vou pegar esse ponto N, é o ponto diametralmente oposto ao ponto de tangência. Certo? É o ponto mais em cima. E aí, esse ponto N, eu posso ligar com qualquer ponto sobre a circunferência e prolongar até a reta. Reciprocamente, eu posso pegar qualquer ponto sobre a reta, em qualquer lugar da reta, e ligar com o ponto N. Essa reta, em algum lugar, vai interceptar a circunferência. Então, com essa construção, eu mostro que para cada ponto, existe uma bijeção entre a reta e a circunferência. A cada ponto da reta está associado um único ponto da circunferência e vice-versa. Tá beleza? Certo? Então, existe uma bijeção entre a reta e a circunferência. Tá legal? Só reparando, depois eu botei até isso, esses desenhos que estão aí são prints do GeoGebra, tá? Lá no Google Class tem até hoje GeoGebras originais da onde eu tirei esses prints, que aí dá para você mexer esses pontos aqui, para ver o que acontece. Porque no caso da circunferência, o que vai acontecer? Quanto mais esse ponto Q, que está ali embaixo da reta, quanto mais eu for arrastando ele para longe, o ponto P, que está na circunferência, vai se aproximar do polo norte. Beleza? Certo? Então, na circunferência, tender a infinito é se aproximar ali daquele polo norte. Beleza? Mas o que importa é que esse argumento mostra que na reta inteira há tantos pontos quanto na circunferência. Beleza? Então é um grau maior de viagem que os dois segmentos. Que agora eu estou fazendo uma bijeção entre uma reta ilimitada e um segmento limitado. No passo anterior eu estava fazendo uma bijeção entre dois segmentos de tamanho diferente. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa construção? Tatiana, quer falar alguma coisa? Fala, Tati. Que ela já fez vários coraçõezinhos aí, eu não sei o que é. Não, é porque eu encho o saco muito do Ivo quando eu não tô entendendo as coisas na aula, pra não interromper, porque geralmente é bobagem. Aí o Ivo me explicou o negócio da diferença de contagem com medida que eu não tinha pegado, eu tava na mesma viagem que o Leonardo. E aí o Ivo me explicou, tipo, não sei, vamos ver se eu consigo reproduzir, né? Pegar o triângulo ali. O AB, vamos dizer que ele mede, sei lá, 3 centímetros, que foi o que o Ivo falou. Mas ele é uma medida finita. Mas entre o A e o B tem pontos infinitos. Uhum. E era isso que eu não estava pegando a situação. Certo. Agora que eu fiquei tipo, faz muito sentido. Daí eu vi você falando de novo. Cara, faz muito mais sentido agora. E foi isso. Só uma explosão aqui de, meu Deus, conhecimento chegou. Conectei pontos, foi isso só. Ivo, beleza, valeu, Tati. Eu tava pensando nesse exemplo, assim, que eu falei, talvez tenha bugado um pouco isso, né? Mas é o mesmo raciocínio, Tati, quando você extrapola, quando você tava falando, quando o Léo perguntou da área, era a mesma coisa, a área é finita, é a medida, a área,
mas são infinitas retas que estão compondo a área. Então, repara o que acontece. Está indo de um ponto, tem dimensão 0, foi para um segmento dimensão 1. Não importou essa questão da medida, né? A medida continua sendo finita, mesmo tendo infinitos pontos. Quando você passa de dimensão 1, segmento, vai para a dimensão 2, área, tinha infinitos segmentos, infinitas retas, que o Léo falou, mas a área continuava sendo finita. Então, quando você passa de uma dimensão para outra, isso não importa tanto. Mas eu queria falar uma outra coisa sobre essa demonstração de agora do círculo com a reta. Reparem que agora, o que o Vitor falou, né? Que você está pegando a reta real e meio que fazendo assim nela, né? Fecha, faz o círculo. Quando você faz isso, como ele falou, é uma projeção estereográfica, né? Eu sempre esqueço o nome, mas acho que é por aí. Isso. Isso. Aí, o ponto norte, ele representa o infinito. Aquele Nzinho ali, ele é o infinito representado, né? Então, você consegue, em um certo sentido, medir a distância do infinito a um ponto. Isso isso, quando é extrapolado para os números complexos, vamos ver análise complexa, quem fizer, isso vai fazer a mesma coisa com a esfera. Você está no plano, né? Fecha o plano assim, faz a esferinha, e aí vai estar o ponto norte, ele vai representar o infinito, você consegue medir a distância. Vai ter uma fórmula, você vai fazer a distância de um ponto ao infinito, vai dar um número, vai dar certinho um número. Então isso para mim é surpreendente na projeção estereográfica, que é baseado nesse princípio aí agora. Então isso vai fazer, para mim, essa conexão entre as duas análises, para mim faz todo sentido. Talvez seja útil também. Então, essa construção aí, alguma dúvida ou tá na boa? Pessoal, pode continuar? Certo. Pode sim, pode sim. Então, vou falar mais uma que é mais louca ainda, mas não vou demonstrar agora não, tá? Que assim como a gente demonstrou, depois eu ponho a demonstração disso. Como a gente demonstrou que existem tantos pontos na reta inteira quanto num segmento limitado, a gente pode demonstrar que existem tantos pontos num segmento limitado quanto num quadrado. No quadrado cheio, assim. Ou seja, uma área, a gente pode mostrar que é cardinalmente equivalente a um segmento. Beleza? E aí, mais uma vez, não tem a ver com a medida, tem a ver com a bijeção. Beleza? Com a ideia de cardinalidade. Que seria um passo a mais da viagem, mas esse eu não vou fazer agora. Certo? Fica para depois. A demonstração é pela representação decimal, considerando o sistema de eixos cartesianos. Mas beleza, posso continuar? Tá. Então, um outro exemplo famoso desse que ilustra esse paradoxo do infinito é o Hotel de Hilbert, tá? O Hotel de Hilbert, né, tem esse nome, na verdade, por causa do matemático que é o David Hilbert, que ele usou esse exemplo numa palestra lá no começo do século XX, que era quando esses conceitos de infinito estavam sendo formalizados pelo George Cantor, que é o matemático que formalizou essa ideia de infinito, e que, na verdade, no momento que isso foi formalizado, no momento histórico no qual isso foi formalizado, essa ideia não era bem aceita dentro da própria matemática, porque justamente por ela envolver coisas aparentemente paradoxais, ela era vista às vezes como uma ideia metafísica, uma ideia que não pudesse ser considerado um objeto matemático formal. Então, o que o Cantor faz é transformar o infinito num objeto matemático. E isso não foi aceito tranquilamente dentro da própria comunidade matemática. Então, para defender, digamos assim, ilustrar essa ideia, o David Hilbert usa esse exemplo que ficou famoso do hotel que ficou conhecido como o Hotel de Hilbert. Então, o que é o Hotel de Hilbert? É um hotel com infinitos quartos. Então, o argumento é que um hotel com infinitos quartos nunca está lotado. Por quê? Suponha que o hotel esteja lotado. E aí chega mais um hóspede, né? Como o gerente do hotel faz para hospedar aquele hóspede sem desalojar ninguém? É isso aí.
que o Felipe botou aqui, né? Que é essa fala do Hilbert: ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou para nós. Que o Cantor, ele, como eu disse, ele dá uma concretude matemática à ideia de infinito. Ele transforma o infinito em objeto. Essa que foi a grande viagem. Beleza? Aqui sempre cabe mais um, é isso. Então, como é que o gerente do hotel faz? Ele pega, esse desenho aí está representando, ele pega o hóspede que está no... O Pablo escreveu ali, ele leva x para x mais 1, né? Essa objeção. Então, ele pega o hóspede que está no quarto 1 e muda esse hóspede para o quarto 2. Aí o hóspede que está no quarto 2, ele muda para o quarto 3 e assim por diante, né? Então, com isso, fica um quarto vago e nenhum hóspede está desalojado. Então, ele está fazendo uma objeção que é n mais 1. Ele está dizendo que o conjunto dos números naturais é cardinalmente equivalente ao conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 2. E, obviamente, poderia, assim como chegou um hóspede, poderia ter chegado 50. Aí ele mudaria o cara que está no quarto 1 para o quarto 51. Beleza? E assim sucessivamente. Então, ninguém ficaria desalojado e teriam 50 quartos vagos. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Linder, quer falar? Não, é palhaçada que a gente está discutindo no chat aqui. Ah, tá, então eu não vi aí. É porque a Tatiana estava falando de do Rodrigo. Isso tem a ver com o Rodrigo Hilbert. Ela estava falando que, se perguntar, eu falo que tem, com certeza. Eu falo, não, ele é parente. Ah, tá. Eu vou falar que não, que eu tenho que confessar que eu não suporto esse Rodrigo Hilbert. Mesmo ele sendo um gato, mas eu não suporto. Eu acho insuportável aquela perfeição. Ou seja, aquela perfeição não, aquela alegada perfeição. Enfim. Eu acho o casalzinho insuportável. Mas voltando. Então acho que não é parente, não. Mas olha só, sabe que eu nunca tinha me ligado nisso? Certo, agora... Foi o que eu joguei. Desculpa, eu joguei... eu ia ver uma outra coisa, eu joguei Hilbert no Google, e a primeira coisa que vem é o Rodrigo Hilbert, tá ligado? Não vem David Hilbert. Eu acho um saco esse discurso que fica, que ele é tudo, sabe cozinhar, sabe não sei o quê. Enfim, acho insuportável isso. Será que ele sabe matemática? Não sei. Enfim, mas foco aqui agora de novo. Podemos voltar para a parada aqui? Então, esse argumento aí do hotel que chega... Então, se chegarem N hóspedes, o argumento é que o gerente pode remanejar esses hóspedes de forma a alojar os N hóspedes que chegaram e sem desalojar ninguém, tá? Então isso ilustra o conceito de infinito, ilustra aquilo que eu estava falando no começo, né, que um conjunto infinito é do mesmo tamanho que um pedaço dele próprio. Esse hotel de Hilbert, ele ilustra isso, certo? Beleza? Enfim, dando um passo além, eu estou falando, esse esquema, o gerente pode hospedar N hóspedes, tá certo? Mas esse N é uma quantidade finita. Agora, se chegar a uma quantidade infinita de hóspedes, como é que o gerente pode hospedar sem desalojar ninguém? O que ele pode fazer? Colocar todas as pessoas para os quartos pares. Exatamente. Os ímpares. Isso aí, Felipe. É aquela que a gente já falou, né?
que esse desenho aí está representando. É aquela bijeção entre N e os números pares. Então, ele vai levar cada hóspede que está no quarto N para o quarto 2N. Então, o hóspede 1 para o quarto 2, o hóspede está no quarto 2 para o quarto 4 e assim por diante. Assim, os quartos ímpares ficam vagos. Então, ele pode hospedar João. Ainda sobra quarto. Como assim? Então, esse esquema ilustra aquela primeira objeção que alguém falou aí no chat, não lembro quem foi, né? Quando eu falei qual é um exemplo de um conjunto, beleza? E alguém falou os naturais e os pares. É isso que está acontecendo. Amanda, quer falar? Então, mas é isso que a Amanda tá falando ali, o socorro, que é tipo assim, o nosso objetivo aqui é entender matematicamente isso. Mas o que eu estou repetindo que eu acho que é importante, entender matematicamente não nos priva dessa surpresa permanente. Cada vez que eu falo isso, que eu já falo há 30 anos, eu ainda acho surpreendente. Beleza? Ivo. Às vezes, quando a gente vê assim, essas questões de cardinalidade das funções objetivas, às vezes parece sair da cartola essas objeções, né? Não sai da cartola, às vezes assim, a gente fica matutando mesmo. E não vai ser cobrado de vocês que vocês, tirem da cartola alguma coisa assim, que é uma objeção da cabeça. Se vocês virem os exemplos que tem em alguns livros de análise, que tá gravando, eu não posso citar quais são, que parece que são muito assim, caraca, como é que o cara pensou nessa objeção? Impossível, impossível. Eu achava muito difícil, quando eu fiz análise, esse assunto aqui, embora ele seja muito interessante, construir as objeções nem sempre é fácil, mas pra mim, nem sempre não, pra mim nunca é fácil. Assim como os épsilons, né? Isso, quando a gente for falar de continuidade de limite, é uma coisa muito difícil. Criar essas objeções é muito difícil, muito difícil. Então tem alguns exercícios que parecem que exige que você vá construindo assim da cartola. Então não é esse o objetivo do curso, né? É exatamente discutir quais são essas potencialidades aí, o que elas mostram, né, essas abordagens. Exatamente. Então, essa questão que o Ivo está falando é uma questão que eu acho muito importante em ensino de matemática, porque ela é contra-hegemônica, né, digamos assim, porque muitas vezes em livros de matemática, especialmente no ensino superior, as demonstrações e as soluções das coisas são mostradas de trás para frente, ou seja, parece que a pessoa faz a conta ao contrário e vê de onde ela tem que partir para chegar naquele resultado. Mas no livro é colocado como se ela tivesse tido uma inspiração divina e sacado exatamente o que ela tem que fazer para chegar naquele resultado, né? E na verdade é isso que eu falei, né? Muitas vezes tem uma coisa que aparece lá como ponto de partida, mas é um ponto de partida da organização, da forma que está organizado, mas não é um ponto de partida do pensamento. A pessoa que pensou naquilo pensou onde ela queria chegar e foi fazendo de trás para frente, depois escreveu ao contrário. Então, muitas vezes a matemática ela é apresentada ao contrário. Qual é o problema disso? O problema é que isso causa um afastamento, especialmente na educação básica, dos alunos para a matemática. A matemática aparece com uma coisa muito difícil, você tem que ter uma inspiração divina para sacar que é aquilo ali, né? Flyson, né? Tá falando ali, caro leitor. Isso, valeu. Essa demonstração que ele apresenta surgiu de um sonho que eu tive há 5 anos. Então, eu acho que essas coisas... Tem isso escrito em algum lugar? Enfim. Não, é só uma piada mesmo. Piada tá. Mas não foi ruim não, porque eu acho que poderia. Não, eu até fiquei vendo, será que alguém escreveu isso? Então, mas mesmo o sonho é produto do que a gente vem pensando, né? O sonho é produto do nosso pensamento. Então, se sonhou não é porque ele teve uma inspiração. Então, eu acho que não é piada ruim não, assim. Mas
Então, mas eu acho que no ensino de matemática isso tem que ser banido completamente. Eu falo muito isso, que é proibido falar que alguma coisa é fácil, né? E falar é fácil ver, é trivial, essas coisas. E qual é o problema? Por que eu falei que isso é contra-hegemônico? Porque existe uma coisa cultural no ensino de matemática que parece que é bonito você falar isso, que isso é valorizado. A gente tem que desvalorizar, a gente tem que ver o quanto é ridículo falar isso, porque é ridículo falar que alguma coisa é fácil, tipo assim, você tirar, como se você estivesse tirando onda daquilo. Só que é uma onda que é ridícula de ser tirada, né? Porque para quem já está estudando uma coisa há 30 anos, você falar que aquilo é fácil, o que aquilo quer dizer? É o mínimo, né, que você espera daquela pessoa. Então a gente tem que parar de idealizar essa coisa de falar que algo é fácil ou trivial como uma coisa bacana em matemática. Não é nada bacana, é ridículo. Quem faz isso está se colocando num lugar ridículo. Tatiana ou Natália. Beleza? Então, Tatiana, pode falar. Deus. Tá dando para me ouvir? Então, a Natália entrou junto comigo, então eu sei exatamente de onde ela tá vindo, mas eu vou comentar de outra coisa. Quando a gente entrou em 2018, não vou citar o professor, mas um professor dá aula pra gente, acho que era de vetores, e ficava falando no final de cada explicação, mas isso aqui é a coisa mais fácil do mundo? E aí a gente gostava bastante dele, mas enchia um pouco o saco e era um pouco triste quando a gente não entendia. Primeiro período já assim foi exatamente. ruim. Então, mas justamente é triste. Eu acho que essa é a palavra, isso é uma coisa triste da pessoa fazer. Porque o que a pessoa pretende com isso? Assim, qual é o papel disso? A gente não está no lugar de professor, e é muito importante discutir isso muito no curso de licenciatura, a gente não está no papel de professor para se exibir para os alunos, para mostrar o quanto você é espetacular, né? A gente está no lugar de professor para compartilhar ideias, assim, né? Então, eu acho que a pessoa que precisa usar desse artifício para se mostrar o quanto ela é inteligente, ela tem que fazer uma terapia. Não é a sala de aula não é o lugar para resolver isso, entendeu? Então eu estou falando isso aqui não é para criticar ninguém, assim, mas eu estou falando isso porque eu estou numa turma de licenciatura, né? Os professores que se sentem o Rodrigo Hilbert. Eu tô falando isso que eu tô numa turma de licenciatura e vocês serão professores, então é para vocês não repetirem isso. É por isso que eu tô falando. Beleza? Certo? Enfim. Mais algum comentário? Nem falar, nem escrever, né? Porque a gente tem que escrever outros livros também, livros que têm outra forma de falar da matemática. Beleza? Bem, e aí, só completando aqui, né? Eu botei um link do YouTube aqui embaixo, que tem um vídeo sobre o Hotel de Hilbert no YouTube, que eu acho que é muito bacana, que é desse projeto, e tá até errado aqui, não é M2, não, é M3, saiu errado, que tá aqui embaixo, tá vendo? Matemática Multimídia, é M3, né? Porque é matemática multimídia. Esse projeto Matemática Multimídia é um projeto da Unicamp, que é bem legal, que eles têm uma produção de vídeo, tem vídeo de várias coisas, né, assim, e tem esse vídeo do Hotel de Hilbert, que ele é encenado, né, não sei se alguém aqui já viu. Felipe, quer falar? Não, professor, é que eu botei ele nos comentários. Isso foi interessante que eu ouvi uma vez de um aluno, né? Que ele fala que o caminho fácil é aquele caminho que você faz que você não se perde. Então, tipo, eu percebo isso muito nos alunos. Para um, é mais fácil fazer de um jeito e para outros é mais fácil de fazer de outro. Então, você não pode falar que isso é fácil ou difícil, porque
porque é uma questão pessoal de cada um. Você não pode generalizar uma questão pessoal. Então, eu acho que, tipo, se existisse a cartilha do professor, então as palavras fácil e difícil, tipo, você não deveria usar em aula, por exemplo. Exatamente, isso aí. Sendo que eu acho que a palavra fácil é mais violenta que a palavra difícil, né? Porque falando a palavra fácil está desqualificando o pensamento do outro, né? Assim. Então, acho que isso tem... Enfim, mas esse Flyson, você falou ali do vídeo, mais alguém já viu esse vídeo? Esse vídeo é muito bacana. Mais alguém já viu? Tatiana, eu tô vendo ali, Felipe. Esse vídeo é muito bacana porque é uma produção profissional mesmo, com atores e tal. E aí chega a mulher, liga, a agente de viagem, né? Liga pro gerente do hotel. Ah, eu tô aqui com um ônibus com infinitos passageiros, só teria vaga. E ele fez. É bem bacana esse vídeo. Então, depois, quem quiser ver, Felipe. Eu acho legal desse vídeo que, de primeira, assim, tu vai viajando, mas tu vai entendendo. Aí legal é quando chega no final, quando a mulher quer hospedar infinitos ônibus com infinitos passageiros, tu fica, meu Deus, como? Aí ela usa a decomposição em fatores primos, né? Que ele vai pegando as potências de cada número primo, né? Porque primeiro chega um, aí depois chegam infinitos, um ônibus com infinitos passageiros. Aí depois chegam infinitos ônibus com infinitos passageiros. Aí tem várias maneiras de fazer, mas ela faz pela decomposição em fatores, é bem bacana, né? São esses paradoxos do infinito. A Cláudia usou esse vídeo do Hotel de Hilbert. Legal. Enfim, e aí... Tá na boa isso? Alguma pergunta mais sobre isso? Do Hotel de Hilbert? Então, porque essa ideia de que infinito aquela definição de infinito que a gente viu como um conjunto é infinito quando ele é cardinalmente equivalente a um subconjunto próprio, né, que eu falei, maneira informal de falar sobre isso é que ele é do mesmo tamanho que uma parte de si própria. Tranquilo? Então isso nos mostra, em particular, o seguinte, que eu acho que é uma coisa importante, que infinito não é um número. Tá? Então, muitas vezes a gente está acostumado a pensar em infinito como um número muito grande. Não é essa a ideia. Infinito não é um número muito grande, não é um número. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, uma função tende a 2. Isso é uma coisa. Quando fala que a função tende a 2 é porque ela tem uma assíntota horizontal. E a gente fala, uma função tende a infinito. Certo? Tender a infinito não é se aproximar de algo. Tender a infinito é se afastar de tudo. Beleza? Então, quando a gente fala uma função tende a 2, a gente fala que ela converge a 2. Quando a gente fala que algo tende a infinito, ela diverge. Então, tender a infinito não é se aproximar, né? Tender a um número é se aproximar. Beleza? Então, beleza? Então, a gente não deve... Isso que é bacana, porque o infinito ele dá um salto, né? Não é um número muito grande, é outra coisa, certo? Então, 1 sobre 0 dá infinito. Pois é, justamente. Não é... Porque não tem essa aritmética, né? Então, olha só. Aí eu acho bacana trabalhar com isso, né? Essa discussão, trabalhar com exemplos de números muito grandes, né? Assim, porque junta numa coisa, né, que eu acho que essa ideia de estimativa, né, que a gente já falou aqui, não é muito discutida na educação básica, eu acho que deveria ser, assim. Talvez se discutisse isso mais, o fato de terem morrido 400 mil pessoas seria mais aterrador para as pessoas, né? Seria menos banalizado. Mas eu acho que a ideia de número muito grande, ela não é muito discutida, né? Às vezes eu cito um exemplo que eu acho que é ilustrativo disso também, além disso que a gente está vivendo, o genocídio da pandemia, que é assim, uma vez eu vi na televisão assim, uma repórter entrevistando as pessoas na rua, e a matéria da reportagem era sobre insetos.
E aí ela perguntava para as pessoas quantos insetos você acha que tem no mundo, né? Assim, quantos no total? Aí as pessoas falavam assim, 1000, ou assim, 1 milhão. Certo? Tipo assim, a ideia é que 1 milhão. O que é 1 milhão? Então, assim, a gente tem nem sei quanto, bilhões de pessoas no mundo. Né? 6, 7, sei lá, enfim. Como é que pode ter 1 milhão de insetos? Mil só aqui em casa. Felipe. Tem uma questão também que eu acho que, por exemplo, você colocar 400, né, e a palavra 1000, parece que soa menor do que você escrever 400 mil com vários zeros. É igual, tipo, para as pessoas parece que, tipo, 1 bilhão, às vezes você escrever 10 mil parece que, escrito, né, parece que 10 mil é maior do que 1 bilhão. Exatamente. E eu acho que na escola essa ideia de estimativa não é trabalhada, né? Então, né, essa ideia de estimativa de ordem de grandeza, né? Assim, uma oportunidade para trabalhar com ordem de grandeza que é perdida, por exemplo, quando vai de logaritmo. O que é uma escala logarítmica? É uma escala que trabalha com expoente, né? Assim. Então, a escala Richter, né? Na verdade, é uma escala multiplicativa, porque quando você passa de um grau para outro, você multiplica, né? É uma escala, enfim, essas ideias todas não são abordadas. E aí o Leandro falou que 1000 só aqui em casa, que deve ser mesmo isso, porque a estimativa, eu não sei de cabeça, mas é assim, não sei quantos milhões de insetos para cada ser humano. Então, para cada indivíduo tem um milhão para cada pessoa. A estimativa é algo assim, que eu não vou saber também de cabeça. Natália. Não, eu ia falar porque você e o Felipe estavam falando sobre ordem de grandeza e aí sobre como na escola não é explorado em determinadas situações. E aí eu lembrei que quando eu estava na escola eu não aprendi nenhuma situação sobre ordem de grandeza. Eu fui aprender isso sozinha depois estudando para o vestibular e aí eu comecei a ver umas questões de ordem de grandeza. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui fazer sozinha. Mas assim, na escola em momento nenhum falaram sobre isso, em nenhum ano da escola. Mas mesmo quando fala disso, que é aquele negócio de notação científica, né, que fica de novo uma coisa burocrática. Ronald. Sim, o máximo foi só notação científica e pronto. O que é aquilo? Vezes 10 elevado, o que isso quer dizer, assim? Então, trabalhar com exemplos que expressem isso, né, Ronald? Esse é mais um exemplo, quer dizer, na verdade está relacionado, né? O ensino da matemática não é só do conteúdo em si, mas o conteúdo é importante para todas essas coisas, né? Na mídia aparece quase todos os dias, no Jornal Nacional, por exemplo, casos de corrupção, né? E às vezes tem um caso em que, sei lá, foi desviado 2 milhões, aí tem um outro caso que foi desviado 2 bilhões, né? Isso. É importante que as pessoas tenham a noção de que o segundo caso foi 1000 vezes maior em termos de dinheiro do que o primeiro, e às vezes não aparece. Às vezes um caso, que é uma quantidade muito menor, tem uma repercussão muito maior. Às vezes, simplesmente porque o jornalista também não tem essa noção do tamanho do valor, e outras por desonestidade mesmo, né? É por isso que é importante a gente ter essa noção, que a gente poderia trazer essa noção da escola de diferenças entre tamanhos de números. Pois é, exatamente. Isso aí. Né? Fica aquela coisa de uma certa incapacidade de interpretar as coisas que estão acontecendo, né? Assim, que é muito falada, né, no ensino de matemática. E aí eu acho que é importante trabalhar com exemplos que falem de ordem de grandeza. Tem vários vídeos, se você botar ordem de grandeza, vai mostrando a ordem de grandeza do universo. Eu curto essas, que vai assim, desde uma célula até não sei o que, até a Via Láctea. Eu acho bacana isso. E Linder. Não, só para falar que eu gosto muito daquele do exemplo que tem, que é do tempo, que é tipo 1 milhão de segundos e 1 bilhão de segundos, que tipo, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Então. Eu adoro esse, porque é tipo, caralho.
Exatamente, são essas coisas aí. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né, só como um exemplo, que é o número Google, né, que é a palavra na qual o Google empresa se baseou, né? Porque isso aí tem uma história que foi um matemático que inventou isso para falar com o filho, não sei o que, enfim. Mas esse nome Google ele foi inventado por um número 10 elevado a 100, né? Que é 1 com 100 zeros do lado. Então aí a ideia é trabalhar que número é esse, né? E aí tem várias. Isso é maior do que a quantidade de átomos que tem no universo, tem várias estimativas que você pode fazer, mas eu trouxe uma aqui só para trabalhar com essa ideia de números grandes, né? Que é quantos segundos se passaram desde que o universo existe. Eu estou colocando isso aí segundo a teoria mais aceita do Big Bang, mas enfim, não importa, que é o seguinte, supondo a teoria do Big Bang, né, segundo a qual o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, beleza? Então, eu estou fazendo uma conta aqui, né, multiplicando. Eu estou botando aqui 14 bilhões vezes 365,25, que é o número de dias por ano, né, vezes o número de horas por dia, vezes o número de minutos em cada hora, vezes o número de segundos em cada minuto. Essa é uma conta que é razoavelmente fácil, né? Porque é uma multiplicação e não pode falar fácil, tá vendo? Eu mesmo me contradisse. Mas é uma conta que usa matemática da educação básica e que ela nos permite fazer uma estimativa do número de segundos que foram transcorridos desde que o universo existe. Então, quantos anos se transcorreram desde que o universo existe? Quantos dias tem em cada ano, quantas horas tem em cada dia, quantos minutos tem em cada hora e quantos segundos tem em cada minuto. E isso nos dá uma estimativa de, fazendo essa conta aí com a calculadora, obviamente, isso nos dá uma estimativa de 4,4 vezes 10 elevado a 17. Então, desde que o universo existe, antes do planeta Terra existir, passaram aproximadamente 4,4 vezes 10 elevado a 17 segundos. Então, o número 10 elevado a 100 em Google é muito maior do que isso. Beleza? Que eu estou mostrando aí a comparação. Certo? Então, isso é a ideia de um número muito grande, né? Então, eu estou colocando só um exemplo de uma atividade que eu acho que pode ser feita em educação básica, mas tem muitas que a gente pode ir comparando, né? Que vários já deram exemplos aí, e comparando o tamanho das coisas e as ordens de grandeza das coisas. Beleza? Novamente, pegando a ideia de logaritmo, né? Trabalhar com a escala Richter de terremotos, né? Que é um terremoto de escala 9 na escala Richter. Ele é 10 vezes mais, ele libera 10 vezes mais energia que um terremoto de escala 8, né? Então, enfim, toda essa discussão. E aí, qual é o contraponto que eu estou querendo falar aqui? Isso é um número muito grande. Infinito não é um número muito grande, porque esse número aí, se eu subtrair uma unidade dele, ele se altera. Embora essa alteração é uma alteração insignificante, mas ela é uma alteração. Né? Se eu pegar 10 elevado a 100 e subtrair 1, é outro número. Se eu pegar infinito e subtrair 1, a cardinalidade não é alterada. A cardinalidade é igual. Certo? Beleza? Então, um número muito grande, se eu retirar uma parte dele, ele é alterado. Pode ser uma alteração insignificante, mas é uma alteração. Infinito é algo que, se eu tirar um pedaço dele, ele continua do mesmo tamanho. Quer dizer, eu posso tirar um pedaço dele de forma que ele continue do mesmo tamanho, que foi o que os exemplos anteriores nos mostraram. Então, essa discussão toda, eu acho que é uma discussão factível e bacana na educação básica. Tem o professor Léo aqui, o do CAP, não sei quem aqui conhece, aqui do nosso colega do CAP da UFRJ,
que ele tem todo um trabalho que ele discute desde o 6º ano, essas ideias. Podia até chamar ele para uma palestra qualquer dia. Mas beleza, alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar? Natália. Uma dúvida. Sim. Eu dei uma bugada aqui na hora de quando o senhor falou que ao retirar um pedaço do infinito ele continua do mesmo tamanho. Isso. Por quê? Porque, como a gente viu os exemplos que a gente viu agora no hotel de Hilbert, isso é a definição de infinito. Se eu pegar o conjunto dos números pares e tirar os números ímpares, certo? A quantidade de elementos não se altera, porque existe uma bijeção entre os números naturais e os números pares. Agora, se eu pegar um conjunto com Google elementos e tirar um elemento, a quantidade de elementos se altera. Entendeu, Natália? Entendi. Beleza? Então, essa é a diferença crucial entre os conjuntos finitos e os infinitos. Beleza? Os conjuntos finitos, necessariamente, por maior que ele seja, né, que eu estou dando um exemplo aí, o Google, por maior que ele seja, se eu tirar um pedaço, ele se altera a quantidade. Infinito, é possível tirar um pedaço de forma que a quantidade não se altere. O conjunto se altera, né? Porque os naturais viram os pares. Mas a quantidade de naturais é a mesma quantidade dos pares. Então, infinito é algo qualitativamente diferente de finito. É isso que eu quero dizer. Natália, beleza? Entendi, ficou claro. Obrigada, professor. Mais alguém? Certo. Então, só para terminar, aqui eu trouxe o outro exemplo que tem lá, depois vocês podem olhar, que é o Googleplex, que é um número maior ainda. Aqui tem alguns exemplos, alguns exercícios sobre conjuntos finitos que eu copiei da apostila que tem lá. Mas só para fechar, que depois a gente pode até fazer esses exercícios aqui, ou eu posso mandar as resoluções pela plataforma. Mas só para a gente fechar a aula de hoje, o que a gente vai continuar na sexta-feira, voltando a essa pergunta aí, conjuntos cardinalmente equivalentes, então o que são classes de cardinalidade? Agora que a gente viu o conceito de matemático de infinito, voltando a essa pergunta, a gente pode pensar que aquele conceito de infinito ele provoca uma bifurcação nessa pergunta. Porque a pergunta é, o que é cardinalidade? Ou seja, como a gente rotula as classes de cardinalidade. E essa pergunta ela tem uma resposta para os conjuntos finitos, sobre a qual a gente já falou, e vai ter outra resposta para os conjuntos infinitos. No caso dos conjuntos finitos, a resposta são os números naturais, certo? Que é o que eu falei agora mais no começo da aula. Como é que a gente expressa as cardinalidades, as quantidades de elementos dos conjuntos finitos? Que objetos matemáticos servem para representar isso? São os números naturais. E é aquilo que eu falei, cada número natural é uma classe. Beleza? Então, o que é o número 5? É uma classe de conjuntos que são todos cardinalmente equivalentes entre si. Beleza? Então, quando eu faço essa pergunta, né, quais são as classes de cardinalidade? No caso dos conjuntos finitos, a resposta para essa pergunta são os números naturais. Tá? Na próxima aula, a gente vai pensar em qual é a resposta para essa pergunta no caso dos conjuntos infinitos. Beleza? Certo? Sobre essa parte aqui do diagrama, que eu estou falando aqui, números naturais, alguma dúvida nisso? Tá na boa? Então, o que eu quero dizer com isso? Cada número natural é uma classe de cardinalidade. Certo? Beleza?
certo? Porque representa uma quantidade de elementos, tá? Agora a gente vai pensar nisso no caso dos conjuntos infinitos. E aí não sabemos ainda a resposta. E isso passa por uma outra reflexão que é bem bacana, que é o seguinte: será que existem infinitos maiores do que outros? Né? Porque, tipo assim, da mesma maneira que conjuntos finitos, existem conjuntos finitos maiores do que outros. O conjunto com 5 elementos é menor do que um conjunto com 20 elementos. Agora, será que existe algo análogo a isso no caso do infinito? Existem infinitos maiores do que outros? O que é legal nessa pergunta é que, seja qual for a resposta dela, essa resposta é louca, é surpreendente. Tem esse filme A Culpa das Estrelas que dá a resposta, na verdade, que não corresponde. Eu nunca vi esse filme, tá? Mas já me falaram. Que não corresponde à resposta matemática. Vamos falar sobre isso. Então, mas o que é legal nessa pergunta, né, que eu acho, é assim, a pergunta é: será que existem infinitos maiores do que outros? Seja qual for a resposta, essa resposta é surpreendente. É aquela pergunta, tipo assim, será que existe vida em outros planetas? Se a resposta for sim, a resposta for não, é uma coisa louca, que é uma coisa que dá um nó na cabeça. Aqui é o mesmo caso, certo? Só que a gente já sabe a resposta. E aí, na próxima aula, a gente vai falar de cardinalidades infinitas. No PowerPoint tem essa parte de cardinalidades finitas que a gente vai passar bem rápido. Quer dizer, que eu não vou me aprofundar nisso, que eu quero mesmo falar das cardinalidades infinitas. Beleza? Mas a parte de cardinalidades finitas, ela corresponde a demonstrar que os números naturais representam as quantidades de elementos dos conjuntos finitos. Ou seja, qualquer conjunto finito vai estar associado ao número natural. Isso aí eu vou só falar 5 minutos, mas não vou me aprofundar muito não, tá? Ivo, quer falar? Não, eu só falei assim, o pessoal falando do Cuba das Estrelas, eu lembrei do desenho que eu vi quando era criança, assim, que falava sobre, que é o Yu-Gi-Oh!, que fala sobre infinitos maiores do que outros, mas ele fala muito, muito pior do que o Cuba das Estrelas. O Cuba das Estrelas, pelo menos, dá uma explicação melhor. Mais emocional, pelo menos. Mas os dois falam sobre infinitos, assim, eu acabei dando referência ali. Ah, tá. Não conheço. Não conheço esse desenho, nunca ouvi falar Yu-Gi-Oh! Enfim. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo não, isso aí é quando eu era criança, 2004 e tal, você já tava na universidade. 2004 foi o ano que eu defendi o doutorado. Viu? Enfim, mais alguma pergunta sobre isso? Então, acho que por hoje é só. Espero que tenham embarcado na viagem. Nossa, coisas loucas ali. E na sexta-feira a gente vai continuar nessa discussão aí, tá? E a gente vai responder essa pergunta: será que existem infinitos maiores do que outros? Beleza? Então, valeu. Valeu, galera. Um abração aí. Boa noite. Valeu, Vitor. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Até sexta. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau.